Galera, foi ao ar o segundo episódio da nova temporada de House of the Dragon nesse domingo. Eu vi que muita gente reclamou que esse episódio foi um pouco mais parado e até falou que não aconteceu nada, porém eu já adianto pra vocês que eu acabei gostando bastante dele. Eu achei dezenas de detalhes e referências nele e hoje eu vou trazer a análise completa pra vocês aqui no Voo do Dragão. Afinal, o episódio anterior foi repleto de acontecimentos bombásticos, sangue e queijo, funeral do Lúcia, a repercussão da sua morte. A Rhaenyra mesmo teve apenas uma única fala, onde ela dizia que ela queria o Aemon Targaryen. Então aqui, pessoal, já era a hora dos roteiristas fazerem a história respirar um pouco, para os personagens absorverem tudo isso, e assim a história ser desenvolvida corretamente. Game of Thrones, nas suas melhores temporadas, tinha muitos episódios assim. Eu acho que esse foi um grande exemplo daquilo que eu disse na análise completa da temporada sem spoiler, de que House of the Dragon parece se igualar a Game of Thrones nesse quesito em alguns episódios. O episódio começa então, pessoal, com a repercussão de sangue e queijo lá na Fortaleza Vermelha. Dezenas de criados e empregados do castelo sendo presos e os guardas do rei Aegon indo atrás do assassino. O rei Aegon, por sua vez, está destruído. Ele fica totalmente surtado com o que aconteceu. E eu quero dizer aqui logo de cara que o Tom Glencairn deu um show de atuação incrível. Você pode ser Team Black, ser totalmente fiel a Rhaenyra, mas não tem como negar que o personagem dele e a atuação do Tom tá fantástica. Ele destrói então a maquete do Viserys e pra mim, pessoal, isso tem dois grandes simbolismos. A primeira é a falta de consideração e respeito que o Aegon tem pelo seu pai. Afinal, como a gente viu lá na primeira temporada, o Viserys tinha um carinho enorme por essa maquete, ele passava horas construindo ela. Fora que a maquete também representa o legado deixado pela antiga Valíria e também é a origem da casa Targaryen. E aqui a gente vê simplesmente, pessoal, que o Aegon caga pra isso. Ele não tá nem aí pra uma coisa nem outra. Enquanto a Rhaenyra, assim como a gente já viu, tá super preocupada em manter o legado do seu pai e proteger a canção de Gelo e Fogo. E o Aegon falando, né, pessoal, matem todos eles. Me lembrou até aquela cena do Rei Louco lá de Game of Thrones. O Otto acaba acalmando o Aegon, afinal ele tá surtado, ele quer destruir e queimar todo mundo. E o Larys encontra o Sangue, que é um dos assassinos que participou de Sangue e Queijo. O Sangue, por sua vez, estava tentando sair com a cabeça do menino Jaehaerys pelos portões da cidade. Enquanto isso, o Aemon, lá no seu quarto, acaba encontrando uma moeda que, ao que parece, foi deixada pelo Sangue, uma moeda do Daemon Targaryen. O Aemon então vê a passagem secreta aberta do seu quarto e entende que, na realidade, o Daemon montou os assassinos para matarem ele mesmo. Ele comenta, pessoal, inclusive um pouco mais tarde, com a Meretriz lá no bordel, que ele se sente até honrado em saber que o Daemon o vê como uma ameaça. E uma das coisas muito importantes, pessoal, que ela comenta também pro Aemon, se você percebeu, é que você precisa deixar o like nesse vídeo. Isso mesmo, galera. Bem, se vocês sabem, a gente aqui é um canal bem pequeno ainda e contamos com a ajuda de vocês. Eu fui dormir quase 4 horas da manhã só analisando o episódio e fazendo os roteiros aqui pra essa análise, pra vocês terem uma ideia. Então eu acho que tudo isso aí merece no mínimo um like e a inscrição de vocês aqui no Voo do Dragão, não é mesmo? Bem, eu conto com a ajuda de vocês desde já, pessoal, ela é muito importante mesmo aqui pro canal e bora continuar o vídeo. E lá no episódio 8, pessoal, da primeira temporada, se vocês lembram, depois da cena da briga dos meninos lá no jantar que nós vimos, o Aemon demonstra até uma admiração pela postura imponente que o Daemon tinha, apesar dos ambos serem inimigos mortais daqui pra frente. Outra coisa, pessoal, que o Aemon comenta com a Meretriz é que apesar de tudo que aconteceu até agora entre os verdes e negros, ele sente mal pelo Lucy, que ele perdeu o controle naquele dia. Nós, obviamente, tínhamos visto isso na série, porém até aqui, pessoal, a gente não sabia o que Aemon tinha contado sobre o que aconteceu dele com a Vhagar naquele episódio. O Larys, então, pessoal, acaba interrogando e torturando o assassino de Jaehaerys e ele revela que, na verdade, cometeu esse crime a comando do Daemon Targaryen. Ele acaba sendo morto a cacetadas pelo próprio Aegon, que tá furioso. E uma das coisas, pessoal, que mais me impressionou aqui nessa parte dos verdes foi a frieza total do Otto Hightower. O corpo do menino nem esfriou ainda e ele já tava pensando como ia usar isso de forma política contra os negros e a própria Rhaenyra. Não é muito diferente, né, do que ele fez lá no primeiro episódio da série, após a morte da Aemma e do bebê Baelon. Mas aqui, galera, é o tataraneto dele. O sangue dele, eu esperava que ele tivesse um pouco mais de compaixão. No final das contas, ele acaba convencendo o Aegon e a Alicent de que eles devem fazer um funeral para que o povo veja as crueldades da Rhaenyra, mesmo não tendo certeza que foi ela que mandou fazer aquilo, mostrando assim para todos que ela será uma péssima rainha e não merece o apoio de Westeros. Matar parentes em Westeros, pessoal, se você não sabe, é visto como um dos piores crimes possíveis, e acusar a Rhaenyra de matar um meio sobrinho dela certamente é algo que pode acabar com a reputação da rainha. E o que dizer da pequena cabeça do menino de Jaehaerys exposta ali no meio para todo mundo ver costurada? Claramente foi uma coisa que eu achei muito pesada, até mais do que a gente viu no episódio anterior. Mais tarde a gente viu uma cena onde o Cole observa eles limpando o quarto do Jaehaerys, onde tudo aconteceu, e a gente vê tudo cheio de sangue, pessoal, deixando essa cena ainda mais pesada. A Helaena, né, fica totalmente desconfortável em meio a tanta gente. Ela chega a comentar com a Aerys que ela nem conhece aquelas pessoas e pergunta como essas pessoas vão sentir o luto delas se elas nunca nem viram o pequeno Jaehaerys. Na série, pessoal, parece que a Helaena é portadora de algum tipo de autismo, e essa falta de empatia e o medo que ela tem com muita gente, com multidões, são alguns dos sintomas dessas condições. Inclusive, pessoal, no vídeo anterior, muita gente comentou isso justificando porque ela teve aquela reação em Sangue e Queijo no episódio passado. E percebam, pessoal, como o povo de Porto Real adora ela. Muita gente realmente acaba se comovendo em ver o pequeno Jaehaerys ali no meio,
Afinal, quem não ia se comover em ver um bebê morto passando no meio da cidade, não é mesmo? Inclusive, pessoal, uma mulher que logo mais é apresentada como a esposa do Hug, o ferreiro, também tá ali no meio. Aquele que apareceu na sala do trono lá no episódio anterior, pedindo ajuda pro rei Aegon. Logo mais, pessoal, ela aparece com o Hug, onde vemos a filha do casal muito mal. Ela comenta qual a dificuldade que eles têm em achar comida, e o Hug então responde que o Aegon vai ajudá-los. Quem lê os livros, pessoal, sabe quem é o Hug. Eu já falei dele no canal aqui, inclusive, porém eu não vou comentar mais pra não dar spoilers pra vocês que não conhecem a história. Porque, logicamente, quem não leu não deve nem fazer ideia de quem ele é e nem imaginar como ele vai ser importante da história daqui pra frente. E por isso eu tô gostando demais como a série tá apresentando ele, porque certamente vai ser uma surpresa bem grande. E voltando ao funeral, pessoal, é importante comentar que essa adoração do povo pela Rhaenyra vai ser super, mas super importante pra história daqui pra frente, e guardem bem isso. Mais tarde, pessoal, a gente tem uma cena da Rhaenyra e do Aegon, onde eles se encontram lá na escada da Fortaleza Vermelha. Parece que ao mesmo tempo, pessoal, o Aegon culpa ela de alguma forma, mas também entende que a Rhaenyra não tinha saído, ou que parece que ela não entende muito bem a situação do que aconteceu. Obviamente, né, pessoal, acho que já seria demais o Aegon julgar e brigar com a Rhaenyra, o que demonstra pelo menos que ele tem um mínimo de bom senso. E eu acho que é isso que no fundo que separa ele do Joffrey lá de Game of Thrones, que era um total sem noção. Já em Dragonstone, a Rhaenyra recebe a notícia do sangue queijo e fica totalmente confusa. Inclusive, o conselho dela mesmo tá desconfiado de que foi a Rhaenyra mesmo que armou tudo isso enquanto ela tava perdida no luto pelo Lucy. E o que dizer desse Sir Alfred? Que personagem insuportável. A vontade, pessoal, que eu tenho é que a Rhaenyra mande Syrax comer ele, porque ele é incrivelmente chato em todas as cenas que ele aparece. Parece que ele tá mais contra a Rhaenyra do que a favor dela. A Rhaenys, então, só com o olhar entende que quem fez isso foi o Daemon, e logo de cara a Rhaenyra também se toca e questiona ele. E aqui, pessoal, nós temos uma das melhores entregas de atuação de toda a série. Galera, Aemma literalmente merece no mínimo uma indicação só por essa cena. Ela e o Matt brilharam demais aqui. Muita gente, pessoal, na internet eu vi que detestou essa cena, e o que eu vejo é que as pessoas romantizam demais a Rhaenyra e o Daemon. E galera, mesmo nos livros eles estão longe de ser um casal perfeito. Aqui a Rhaenyra questiona e põe na mesa muitas coisas que nós mesmos, fãs da série, estávamos nos questionando desde a temporada passada. Quando, por exemplo, no último episódio a Rhaenyra tava lá tendo um parto, quase morrendo, e o Daemon tava lá na mesa talhada, doido pra colocar fogo em tudo. A Rhaenyra então diz que parece que o Daemon apenas usou ela como instrumento de poder, pra poder governar em seu nome, desafiando assim as suas ordens e tentando passar por cima da autoridade dela a todo momento. Afinal, o que o Daemon fez foi um ato de traição perante a autoridade da Rhaenyra. Ele simplesmente planejou um assassinato sem o consentimento dela. O Daemon responde então, pessoal, que quem colocou a coroa do Jaehaerys na cabeça dela foi ele mesmo. E ela diz que mesmo assim ele desobedeceu. Ele continua implicando que foi um acidente, que a ideia era matar o Aemon. E a Rhaenyra questiona que todo mundo se perguntou: e se eles não encontrassem o Aemon Targaryen, quais eram as ordens? Eu achei essa cena fantástica. Fora as atuações, como eu disse, os diálogos também foram incríveis. E são dezenas de fatos que os dois personagens precisavam tirar limpo. O Daemon então simplesmente parte com Caraxes, uma cena belíssima inclusive, e nós vamos ver ele só no próximo episódio. Porém, pessoal, a gente já sabe que ele tá indo lá pra Harrenhal. Sozinho, então, a Rhaenyra pede pra Baela Targaryen que ela fique atenta e vigie a capital. Afinal, eles são muito vulneráveis aqui. Muito legal, pessoal, ver como a série tá fazendo isso pra dar mais papel e participação pra alguns personagens, como é o caso da Baela, que se você lê os livros, sabe que nesse momento da história ela tem participação quase nula. Tem um momento onde a Rhaenyra tá com os filhos, o Aegon e o pequeno Viserys, e ela observa uma janela e a câmera foca em algumas partículas de poeira, que pra mim, pessoal, isso demonstra como a Rhaenyra tá se sentindo vulnerável. Enquanto ela tá ali naquela sala, aparentemente segura, apenas algumas milhas a separam do seu inimigo, e ela tá ali com seu maior amor, que são os seus filhos. Parece besteira, pessoal, mas se liguem como isso vai ser importante no próximo episódio. E um dos personagens que eu não comentei no vídeo passado é sobre o Alyn. Ele é um dos marinheiros ali no Corlys, que acabou salvando ele do mar lá naquela batalha que foi comentado no episódio 8. Aqui, galera, aparece o irmão dele, o Alyn, falando sobre colar ali no lado do Corlys, que é a chance que eles têm de mudar de vida. O Adrian, no entanto, diz que a guerra não é fácil, que não é bem assim pro Alyn, que tá todo animado em subir na vida. O Alyn, pessoal, se você não viu, ele é um pescador de mariscos, e bem nesse episódio, ele aparece caçando lá na praia, quando de repente aparece um dragãozão cinza voando lá no céu. É o Sea Smoke, pessoal, ele fica totalmente encantado. O Sea Smoke era o dragão do Laenor Velaryon, porém, como vocês viram, pessoal, na temporada passada, ele deu um sumiço e o dragão acabou ficando sozinho desde então. E bem, será que a série já não tá dando uma pista aí pra gente? Vou deixar essa pergunta no ar pra quem não conhece nada da história. Nós temos então novamente a Alicent tomando banho na banheira. Eu comentei sobre isso no episódio passado, dizendo que representava que ela tava se sentindo suja, impura, tava tentando limpar sua imagem no passado. Inclusive, pessoal, nesse episódio ela acabou falando que ela pecou, que ela errou, né? Depois da morte do Jaehaerys, significando assim que talvez ela tava realmente se sentindo impura, como eu disse. Muita gente não gosta disso porque lá na cena do episódio 1, ela tava incomodada com as criadas do Larys. E sim, pessoal, essa cena tem dois sentidos. Um é da irritação dela com as criadas do Larys, enfim, ela tava se sentindo vigiada, e a outra é a metáfora que a série quer passar, que a personagem tá se sentindo suja, ela tá se sentindo pecadora de alguma forma. O Criston Cole então encontra o Eric lá na Fortaleza Vermelha, onde ele apresenta um grande plano pra ele: assassinar a Rhaenyra
Rhaenyra Targaryen lá em Dragonstone. Vocês devem se lembrar que na temporada passada, no episódio 8, nós tivemos o Eric e o Ark, que são dois irmãos que serviram na guarda real do rei Viserys, mas acabaram separando quando Aegon toma o Trono de Ferro. Um deles ficou do lado dos verdes e o outro foi lá pra Dragonstone ficar do lado da Rhaenyra. O Eric, inclusive, é quem leva a coroa lá pra Rhaenyra no episódio 10 da primeira temporada. E a ideia do Christian, pessoal, é usar isso, o fato deles serem gêmeos, pra assassinar a Rhaenyra. Afinal, eles são idênticos e têm a mesma armadura. E ninguém vai perceber que ele tá infiltrado lá no castelo, a princípio. Obviamente, é uma missão suicida, porém o Eric se vê na necessidade de provar o seu valor. Aliás, o Crystal Call usa isso contra ele, né? Afinal, o irmão dele tá do outro lado da guerra e ele tem um sangue de traidor. Porém, antes disso, pessoal, nós temos uma cena incrível que é a demissão do Otto Hightower. Finalmente. Desde o episódio anterior, pessoal, o Larry estava já conspirando para tirar ele do cargo de não. Afinal, o Otto é um personagem muito influente e claramente deveria atrapalhar os planos dos Larrys, seja quais são. O Aegon tá indignado com tudo que aconteceu, tá doido pra começar a guerra de verdade, pra se vingar da Rhaenyra do Daemon, e o Criston Cole serve muito mais esse propósito. O Otto então fica puto ao saber que o Cole mandou o Eric lá assassinar a Rhaenyra dentro do castelo. Além do fato, né, do Aegon ter mandado matar todos os caçadores de ratos da cidade, sabendo que apenas um deles é o assassino do seu filho. Inclusive, isso é mostrado pouco antes, quando o Ulf aparece caminhando nas ruas. Tem inclusive lá na frente o doguinho que foi chutado no episódio anterior. O outro então, o pessoal questiona por que o Aegon não pode ser cauteloso e prudente igual o pai dele. E ele diz que entende porque o Viserys chutou o Aegon, nas palavras dele, dizendo que o Viserys não queria que o Aegon sucedesse. Pesadíssimo, pessoal. O outro jogou tudo isso na cara do menino. E o Aegon diz, ué, ele me escolheu. E o outro dá essa risadinha diabólica, né, responde bem na cara dele, é nisso que você acredita. Demonstrando, pessoal, novamente que os verdes estão nem aí pro que o Viserys queria. Assim como a Alicent diz, que todos eles sabem que a Rhaenyra é a assessora oficial do Viserys e eles estão tentando, na realidade, desde o começo, tomar o poder por poder e não porque eles merecem ou são dignos. O Aegon então pede pro outro tirar o broche da mão do rei e o outro responde que ele vai se arrepender disso e o rei responde de volta falando que se sente muito animado, inclusive, que é satisfatório fazer isso e ele pede pro outro dar o broche pro Cole. Eu gostei demais da cena, novamente o Tom entrega aqui tudo e muito mais. O interessante, pessoal, é que ela faz um paralelo com os negros. Nós temos de lado uma briga e uma ruptura entre a Rhaenyra e o Daemon e do outro a demissão do outro pelo Aegon. Isso vai mudar totalmente os rumos da guerra dos dois lados. A Rhaenyra em Dragonstone se encontra então com a missária lá na biblioteca do castelo. Muito legal o cenário, totalmente novo, que não havia sido mostrado antes. E percebam, pessoal, que ela parece estar lendo um livro que mostra a Visenya com a Veiga. Se você não sabe, galera, a Visenya é uma das grandes ídolas e adoradas da Rhaenyra. Inclusive, é por isso que o nome da primeira filha que ela teve com Daemon teve esse nome, Visenya Targaryen. Até mesmo lá no primeiro episódio da primeira temporada, a Rhaenyra disse que se a sua mãe tiver uma filha com seu pai, o nome dela vai se chamar Visenya. Então, pessoal, a Rhaenyra chama a missária porque ela acredita que foi ela quem ajudou o Daemon em Sangue e Queijo. E a missária revela que apenas se entregou os nomes que poderiam ajudar o Daemon no seu plano, em troca da sua liberdade. O Daemon, no final das contas, brigou com a Rhaenyra, acabou dando pé e simplesmente esqueceu a coitada lá presa. E ela explica pra Rhaenyra que ela é apenas uma mercadoria, uma pequena peça no jogo de poder dos nobres, que sempre que podem, eles esquecem e descartam ela. Interessante, pessoal, é que a Rhaenyra lembra que elas se conheceram lá no episódio 2 em Dragonstone e que ela era amante do Daemon. A Rhaenyra, então, mais tarde liberta ela, mandando a missária lá pra Essos, longe de tudo isso. E no caminho, pessoal, pro navio, a missária então percebe algo muito estranho, um manto branco saindo do navio, o que não faz muito sentido, visto que o Sir Eric estava anteriormente lá dentro do castelo. Na realidade, pessoal, não é surpresa pra ninguém, se trata do irmão do Sir Eric, o Ark, da guarda real do Aegon que está no castelo. Interessante, né, que ninguém desconfia, afinal, eles são idênticos e têm a mesma armadura, como eu disse. O Sir Eric então vai em direção ao quarto da Rhaenyra, e o que dizer dessa cena, pessoal? Eu fiquei com o coração na boca. Eu já sabia que isso rolava nos livros exatamente assim, mas depois de Sangue e Queijo, eu não tava muito hypado pra essa cena, não. Porém, a direção dela, a coreografia de luta, os dois foi incrível. O Sir Eric, então, chega lá no quarto da Rhaenyra, que fica sem entender nada, e logo depois chega o irmão gênio, e a gente tem essa luta incrível. Eu fiquei maluco, pessoal, que a Rhaenyra por pouco quase não leva uma espadada bem no meio. O Sr. Stefan, que é o protetor da Rhaenyra, chega lá pra ajudar, e fica também sem reação. Afinal, não tem como a gente distinguir quem é quem. O diálogo deles, pessoal, é muito lindo. Cada um zangado com o outro, porque cada um tá cumprindo o juramento que eles fizeram pra cada lado. Porém, no fundo, eles falam que se amam. Assim como nos livros, eles duelam até a morte. Com a diferença que um deles acaba sobrevivendo por alguns dias, porém depois acabam morrendo um pouco tempo depois. Então, no final, um deles se levanta após matar o irmão e caminha em direção à Rhaenyra. A gente fica doido porque, novamente, a gente não sabe qual é, e ele acaba dizendo, perdão, minha rainha, e se mata. Bem, gente, quem sobreviveu era o cavaleiro da Rhaenyra, o Sir Eric, o mesmo que fugiu do castelo com a coroa do Jaehaerys e entregou pra ela. É uma cena bem triste, ver os dois irmãos ali se matando, mas também foi bem brutal
final é certamente um dos pontos altos desse episódio. E eu preciso dizer que é um momento como fã dos livros que eu esperava há muito tempo e fiquei muito satisfeito. Porém, pessoal, o episódio não acabou por aí. Eu também achava que era a cena final. Porém, depois disso, a cena corta lá pra Porto Real, onde o Otto tá conversando com a Alicent. Pessoal, no meio de tudo isso, finalmente eles citam o Daeron. Eu levantei as mãos pro céu e me ajoelhei em frente da TV nessa hora, porque eu não aguentava mais esperar por essa menção. Afinal, o Daeron é mega importante, assim como o Otto disse. Ele é o filho mais novo da Alice com Viserys e ele tá lá em Old Town, que é a sede da Casa Hightower. E ele tem, pessoal, aí um dos maiores dragões da dança, que é equiparado mais ou menos ao tamanho do Vermax, que é a Tessarion, a Rainha Azul. E bem, eles vão ser mega importantes pra guerra. E se você quer descobrir toda a história do Daeron, saber por que os fãs de House of the Dragon surtaram com essa cena, se liga no vídeo completo, pessoal, onde eu explico tudo sobre o Daeron Targaryen nesse vídeo incrível. Porém, se você quer saber mais sobre o Adam e o Alyn, que foram os dois novos personagens citados nesse episódio, confere o vídeo completo onde eu falo tudo sobre a história deles. Garanto que você vai se surpreender demais com o rumo que a trajetória deles vai tomar em House of the Dragon. Por hoje era isso, galera. Valeu, até o próximo vídeo e fui!